Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos dois primeiros livros do Pentateuco, Gênesis e Êxodo. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar o material do Seminário Teológico Plena Unção e desvendar narrativas que, olha, são muito mais do que só histórias. Elas são a base de toda uma fé. Então qual vai ser o nosso caminho? A gente começa lá em Gênesis, com a chamada história primeiva, passa pelos patriarcas, e aí a gente pula para o Êxodo, o cativeiro, a libertação, aquela jornada toda no deserto, até chegar no ponto alto, que é a aliança no Sinai. É basicamente traçar essa história gigante, desde a criação do mundo até o surgimento de uma nação. O foco aqui é Gênesis, o livro dos começos, e Êxodo, que é o livro da redenção. Sabe, é bom pensar neles como os grandes pilares da Bíblia. Praticamente tudo que a gente lê depois, de alguma forma, se apoia no que acontece e no que é prometido nesses dois livros. Vamos começar pelo começo, literalmente, a história primordial. É aqui que a gente vai ver aquelas histórias fundamentais sobre as origens de tudo e como começou essa relação entre a humanidade e Deus. Gênesis abre com um cenário, assim, de pura harmonia. Uma criação perfeita e a humanidade ali vivendo em contato direto com Deus no Jardim do Éden. Um começo ideal, né? Mas, como a gente sabe, essa harmonia não dura muito. A coisa muda de figura bem rápido. A gente começa a ver as consequências da desobediência e como o pecado simplesmente quebrou aquela relação com Deus. E o resultado? Conflito, separação e, como essa imagem de Caim e Abel mostra, a primeira violência entre irmãos. É uma virada bem dramática. E essa escalada toda acabou levando a um julgamento, o grande dilúvio. Mas logo depois vem uma promessa, uma aliança que Deus faz com Noé para preservar a vida. E o símbolo disso? O arco-íris, que aparece como um sinal de que, olha, agora é a chance de um recomeço. Avançando um pouco na história, a gente chega na Era dos Patriarcas. E aqui o foco muda. Agora tem uma promessa bem específica que vai definir todo o futuro de um povo. Pois é, o grande ponto de virada é o chamado de Abraão. É aqui que Deus faz uma aliança com ele. Um acordo sério mesmo, com compromisso. E a promessa tem três partes, basicamente. Transformar Abraão em uma grande nação, dar uma terra para essa nação e, através dele, abençoar o mundo todo. É uma promessa gigantesca. E essa promessa não morre com Abraão, claro. Ela vai passando de pai para filho, de Abraão para Isaque, de Isaque para Jacó. E os 12 filhos de Jacó. Eles se tornam os pais das 12 tribos de Israel. E é a história de um desses filhos, José, que acaba levando todo mundo lá para o Egito. Agora a gente muda de livro. Chegamos em Êxodo. E olha, a história dá um salto de centenas de anos. Os descendentes de Jacó, que chegaram como família honrada, agora são escravos no Egito. O cenário mudou completamente. O livro começa descrevendo essa opressão terrível com o novo faraó no poder. E é nesse cenário que surge Moisés. A gente acompanha o começo da vida dele e como ele acaba sendo escolhido por Deus para tirar o povo de lá. E aqui tem um detalhe que é simplesmente fascinante. As 10 pragas, elas não foram só desastres naturais aleatórios, de jeito nenhum. Cada praga era, na verdade, um ataque direto, um desafio ao poder de um dos deuses do Egito. Pensa bem, o rio Nilo vira sangue, humilhando os deuses do rio. Depois vem a escuridão total, que é uma afronta direta a Ra, o deus Sol. É uma verdadeira batalha espiritual. E esse grande confronto chega ao seu clímax, com a 10ª praga, e junto com ela, a criação da Páscoa. E olha, isso aqui não é só mais um acontecimento, é o momento central da libertação de Israel. O sangue do Cordeiro protegendo as casas, isso se torna o símbolo eterno, o memorial que define a identidade deles para sempre, como um povo que foi liberto. Ok, liberdade conquistada. E agora? Agora começa a próxima parte da aventura. Uma jornada super perigosa pelo deserto, rumo à Terra Prometida. E essa imagem, ela captura perfeitamente o momento da fuga definitiva, A travessia inacreditável do Mar Vermelho. De um lado, Israel salvo. Do outro, o exército do faraó que os perseguia sendo completamente destruído. É uma cena poderosa. Só que a alegria da liberdade dura pouco, porque a realidade do deserto bate forte. O povo começa a enfrentar problemas básicos, sabe? Falta de água, falta de comida. E essa situação difícil se torna um teste imediato para a fé e para a confiança que eles tinham acabado de depositar em Deus. E qual é a resposta para essa crise? Deus age de forma milagrosa. Ele faz sair água de uma rocha e manda do céu o maná, que era tipo um pão, o sustento diário deles.
Isso mostra de forma muito clara o papel dele como aquele que provê, que cuida do seu povo. E essa caminhada pelo deserto leva eles a um lugar que vai ser um marco na história, o Monte Sinai. É ali que a relação deles com Deus vai ser, digamos assim, oficializada. É lá no Sinai que Deus entrega a lei para Israel. E o coração dessa lei, a gente conhece bem, são os 10 mandamentos. Eles funcionam como a base, o alicerce moral e religioso da nação. E dá para dividir eles em duas partes, né? Os primeiros mandamentos falam sobre a relação com Deus e os outros sobre a relação com as outras pessoas. E não é só a lei que eles recebem, não. Vem também todas as instruções detalhadas para construir o tabernáculo. O que era isso? Basicamente um santuário móvel, uma tenda sagrada. A ideia era que a presença de Deus, de forma visível, gloriosa, pudesse morar ali, bem no meio do acampamento, junto com o povo. Então, se a gente for resumir a história do Êxodo, a gente vê uma progressão muito clara, é uma sequência lógica. Primeiro, Deus salva o povo da escravidão. Depois, ele cuida das necessidades deles no deserto. Aí, ele faz um pacto, uma aliança. Em seguida, ensina como eles devem viver e, para fechar, ele vem viver no meio deles. É um roteiro completo. E assim que a gente fecha Gênesis e Êxodo, com uma grande pergunta no ar, uma pergunta que vai guiar todo o resto da história da Bíblia. Ok, a lei foi dada, a presença de Deus está estabelecida. Mas e agora? Como é que Israel vai conseguir viver de acordo com essa aliança enquanto caminha para a Terra Prometida? A base foi construída, mas a jornada, na verdade, está só começando.